foi essa peça maravilhosa? Eu tô feliz em ver vocês na plateia. Não, e foi emocionante, né? Gabriel tava até contando aqui, quando a gente foi, a gente chorou pra caramba, né? Assim, assistimos os 2 trechos. Queria entender um pouco como foi esse processo pra ti, né? Foram 5 anos de processo pra trazer a peça da Broadway pro Brasil, é isso? Como que foi pra escolher o elenco? Conta pra gente. Eu assisti essa peça em 2019 na Broadway e fiquei completamente arrebatado. Acho que a mesma coisa que vocês sentiram quando assistiram, eu senti quando assisti lá. Eu tava sozinho no teatro, que multiplicou a minha experiência, me deixou mais maluca ainda. Eu me lembro de ter olhado para um senhor que estava do meu lado, ele devia ter uns quase 80 anos, assim, e a gente tava os dois chorando. E aí a gente não se conhecia, eu tava em Nova York, assim, daí eu olhei para ele, eu me lembro da gente ter uma conversa não verbal, sabe? Uma comunicação não verbal, onde meio que a gente se olha e fala... A gente entende o que é isso. Nossa. Sabe? Mesmo sendo uma pessoa diferente de mim, de outra geração, de outra cultura, outro país, o que tava no palco, de uma forma muito curiosa e muito bonita, nos uniu. Então acho que a herança proporcionava isso. Então eu fiquei louco pela peça. Falei, preciso fazer isso de qualquer jeito. Me associei ao Zé Henrique de Paula, que era diretor da peça e tradutor e idealizador junto comigo. E a gente começou a ir atrás dos direitos. A peça estava muito bombada na Broadway. Então foi bem complicado a gente conseguir assim, esses direitos, mas a gente foi rápido o suficiente. Mas aí, enfim, veio uma pandemia. A gente passou por 1 milhão de questões. Então foram a todos 5 anos até a gente conseguir estrear a peça no Brasil. E pra quem tá assistindo a gente que não conheceu a peça, conta um pouquinho também sobre o que ela fala, né? A peça, ela é um Angels in America atualizado, né? Pra quem não entendi, falou inglês, de repente. Eu me perdi aqui. Produção, a gente tem tradução? Põe aqui embaixo. Eu deixei... Legenda, não tem. Eu fiquei assim, ó. Você não entendeu também? Eu fingi que entendi tudo. Bom, pra quem não tem essa ref, Angels in America é uma série que foi considerada, uma série da década de 90, que foi considerada uma das obras mais importantes e talvez determinantes sobre o que foi a epidemia do HIV/AIDS na década de 80. Ela era com Meryl Streep no elenco, uma série muito boa, tá na HBO Max, então eu recomendo vivamente. Essa série virou referência sobre o assunto e referência para a comunidade também. E aí esse autor, ele se inspirou também nessa série e escreveu A Herança, onde ele faz um tratado, uma investigação sobre o que é ser gay desde o século passado até os dias de hoje, passando pela epidemia também, só que, claro, com suas devidas atualizações, com PrEP, PEP, enfim, e traz aí o que é essa discussão geracional, e não é à toa que essa peça chama Herança, não é uma herança material, é uma herança da nossa comunidade. O que é a gente passar por tantos traumas, violências e também maravilhas de ser gay, desde o século passado, com milênios de silenciamento, até a gente chegar hoje. E o quanto que as outras gerações tiveram que lutar para que a gente estivesse aqui agora. Então, é um rito de passagem essa peça. E, para mim, como homem gay, ela me tocou assim, profundamente. Eu acho que nesse período em que a gente ficou, o ano todo que eu fiquei fazendo a peça, acho que foi o ano que eu mais chorei em toda a minha vida. Assim. Porque eu também me emocionava muito ao fazer. É um texto muito profundo, muito emocionante, que engatilha a gente também em vários lugares. A gente que também está no palco. E foi, assim, uma das experiências, com certeza, mais lindas da minha vida, assim. Esse projeto me proporcionou momentos muito inesquecíveis. E dá pra gente perceber que foi, assim, né, um divisor, eu acho que, foi de águas, assim, na sua carreira, né? Eu, amigo, quando eu fui ver, eu saí assim... completamente extasiado. Saí correndo ali naquele túnel da 9 de julho. Eu fiz um stories que ecoava. Eu fazia, vocês precisam ver a herança. Divulgou toda. Era assim, o túnel. O túnel, exatamente. Herança. E aí ecoava, porque é sobre isso mesmo. É a sua camiseta, né? A gente precisa ter histórias nossas, né, pra contar. E eu lembro... E eu sou essa pessoa, né? Eu fiquei muito emocionada, fiquei completamente arrebatada. Eu lembro também quando eu assisti A Pequena Sereia, eu já queria ir embora pra Santos. Ela emociona. Que eu pudesse ver. Ela emociona um pouco. Mas é legal você falar disso também, Bruno, né? Do quão você ficou nesse estado de catarse com a herança, né? E eu queria saber de você. Quando você viu, você sentiu algo... E agora eu quero saber de você, como ator e produtor, o que é que você quer passar com a herança? Qual é a herança que você quer deixar e qual é esse legado, né? Que esse espetáculo deixa? Eu acho que essa peça também tem essa função social um pouco, que também, de forma geral, é o que eu acredito pro meu trabalho. Eu acho que o teatro em si tem essa função social, que é de tentar transformar, nem que seja minimamente, a realidade à nossa volta. E essa transformação só vem através da educação. Só pode vir através do amor, da compreensão, da troca. Então, para mim, isso é um norte para mim na minha carreira. Mesmo quando eu faço o Zorro, eu tento fazer de uma forma, ou me envolver no projeto, ou envolver as pessoas que estão
ao meu redor de uma forma que isso acrescente algo, sabe? Que não seja apenas... Eu acho que o teatro tem que ser entretenimento, eu acho que o entretenimento faz parte dessa apreciação do nosso trabalho, mas eu acho que ele tem que ter algo a mais. Então, a herança, para mim, o que eu gostaria de deixar de herança é realmente essa compreensão maior sobre o que é a nossa comunidade, o que são nossas dores. E eu me descobri muito também ao fazer isso, né? Me investiguei as minhas próprias. E se eu conseguir fazer isso e conseguir fazer com que a plateia fizesse o mesmo, eu já estou criando... assim, algo que é muito além do teatro, é muito além do que eu me propus a fazer inicialmente, sabe? Então eu me senti muito realizado, muito vitorioso, assim, em fazer esse projeto e saber que tocou o coração de tanta gente, sabe? O meu tocou muito. Que lindo isso. Literalmente. E vocês fizeram Rio e São Paulo, né? A gente fez Rio e São Paulo. E teve alguma diferença entre apresentar em Rio e São Paulo? Acontece algo assim ou é a mesma coisa? Parece que foi outro país. Sério? Sério. Caramba. Sério. Acho que tem muitas diferenças culturais aí, né? O Rio é a cidade da praia, é a cidade diurna. Carnaval. Né? Carnaval, da festa. São Paulo também tem esse lado, mas acho que a gente foi muito criado, assim, não sei, acho que é uma questão cultural mesmo da cidade, né? O teatro vibra aqui em São Paulo, né? A gente não tem tanta coisa pra fazer durante o dia, na nossa folga, né? No nosso momento de lazer. Acho que São Paulo tem essa tradição. E a cena teatral em São Paulo é maior do que a do Rio, né? Ao passo que aqui Olha tem, só. sei lá, em 6 meses de temporada, aqui tem 120 peças. No Rio tem 40. Né? Aqui a cena é maior mesmo. Então acho que isso tudo influenciou. Muda a recepção, das Mudou. pessoas? Eu acho que no Rio Sério? as pessoas foram um pouco mais... Elas assustaram um pouco com a duração da peça. Era uma peça de risco, uma peça difícil. Pra quem não sabe também, que a gente tá falando, a minha peça tinha 6 horas de duração, dividida em 2 dias. Então a pessoa tinha que não só ir ao teatro, mas voltar ao teatro. Mas eu acho isso sensacional, porque de alguma maneira você também fomenta o público, Com né? certeza. Porque é como se a gente visse aquela história e ela tem uma continuação. Então eu preciso voltar ao teatro. E aqui em São Paulo eu senti essa vontade do público em fazer parte dessa experiência. No Rio eles ficaram um pouco assustados. Foi uma coisa meio, como assim? 6 horas? Eu vou deixar um amigo ver pra ver se vale a pena, depois eu vou, sabe? Rolou um pouco esse movimento. Então foi uma temporada menos receptiva, assim. São Paulo foi um estouro. Eu vendi, quando eu anunciei a peça, eu vendi 4.500 ingressos antes da peça estrear. A gente esgotou a parte 2 em São Paulo antes das pessoas verem a 1. Ou seja, elas já compraram a parte 2 sem saber o que era aquilo. Olha só. Então, assim, aqui foi realmente um fenômeno, assim. A gente ficou 6 meses fazendo um fenômeno aqui em São Paulo. Cara, e mesmo sendo uma peça longa, de 2 partes, eu e o Gabriel, quando a gente foi assistir a segunda parte, a gente ainda ficou pro bate-papo, tá, gente? Que a gente tava chorando, assim, meu Deus, querendo conversar sobre aquilo, querendo... tantos pontos, né? Porque isso, a peça ela fala do aspecto relacionamento, família, política, né? E também o ponto do surgimento do HIV, né? Sim. No início dos anos 80 e nos anos 90 também, que é muito legal de a gente trazer para essas novas gerações também, né? A gente precisa falar sobre isso porque foi uma mancha também na história do mundo, mas também da nossa comunidade, né? Enquanto a gente também não se lembra disso, né? O que eu acho que é bonito na peça, e a peça propunha isso, é essa troca geracional mesmo. Onde meu personagem dizia pro personagem mais velho, eu não consigo sentir o que foi isso. Eu consigo entender, mas eu não consigo de maneira nenhuma sentir o que foi isso. E aí ele começa a citar o nome dos amigos, fala, pensa no seu amigo. Daí ele... Esse aí morreu, e esse morreu, e esse morreu. Era Olha o momento só. do final do primeiro ato, que era um momento bem impactante. Gente, aquele momento... Nossa, Nossa muito... Senhora. E essa passada de bastão, essa memória que a gente perdeu, né? A gente no Brasil não tem... É um apagamento, né, que teve da nossa história, no geral. E foi político isso também. Isso foi um pouco, né, intencional, esse apagamento. Era o câncer gay, né? Era o câncer LGBT. Exatamente. Então agora que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que a arte, pra mim, ela ainda é a forma mais, talvez, eficiente de falar sobre assuntos espinhosos, sabe? E para tocar em assuntos que talvez, de uma outra forma, o público talvez não se interessaria. Então, assim, a nossa peça, claro que era para a comunidade, sobre a comunidade, feita por pessoas da comunidade, mas era também para pessoas que não são. E a gente viu muito esse movimento, sabe? Pessoas hétero e, assim, casais que com certeza não tem nada a ver com a nossa história, não conhecem a nossa história, vendo aquilo pela primeira vez. Então isso pra mim é
é a vitória, sabe? Eu consegui trazer esse Eu assunto. lembro que no dia que eu fui ver, tinha um casal hétero, assim, sentado na minha frente. Na hora Eles que a ainda gente- existem, É, né? eles... Tem? hétero tem, né? Tem até algum amigo que... E aí eu lembro que a gente tava indo tomar uma sopinha, lá que tinha aquela sopinha, né, no intervalo. Aham. E aí eu escutei eles falando assim, nossa, eu não imaginava que gays eram assim. Olha a Aí eu importância não, disso. é muito importante, né? E eu acho que a herança tem esse lugar. Mas agora eu quero saber de você também uma coisa, assim. A gente sabe que a história, né, tá se repetindo. É ótimo que a gente tá falando, assim, cada vez mais sobre a gente. A gente também vê em cena um elenco, né, majoritariamente LGBTQIAPN+. A herança foi considerada pelo The Guardian, né, como texto mais importante do século XXI. Caraca. Ganhou mais de 30 prêmios na Broadway. Aqui a peça já acumula, graças a vocês, 20 indicações a prêmios. 23. 23? Olha aí, A gente tá- 23, hein, produção? 23. A gente tá contando, estamos contando, assim, ó. E ela foi vencedora agora também, né, do Prêmio Bibi Ferreira, como melhor peça por júri popular. Sim, Além do prêmio também de melhor atriz pra Miriam Meller. sim. E aí? Né, 3 horas, mais 3 horas, são 6 horas, a gente não liga, né? Mas eu quero saber de você agora, quais são os próximos passos? A gente quer um furo. A peça vai ter um meu spin-off, vai ter uma série, vai ter um longa. Ai, Conta devia tudo ter, pra né? gente aqui no Cara a Cara, Bruno. As pessoas falam muito isso pra mim, cara, tem que fazer um longa, tem que fazer uma série. Tem. A peça foi escrita quase nesse formato, né? Porque ela é meio episódica, né? São 3 atos, cada parte são 3 atos, e aí você meio que tem ganchos, né? De um pro outro. Só que acho que o Matthew Lopez, ele é um autor americano, ele agora dirigiu aquele filme Branco, Vermelho e... Nossa, é muito legal, inclusive, também. como é que é? Azul Real. Azul. Tá. Algo assim. Ele dirigiu esse filme. Então, é bem assim, bonitinho, é né? bem bonitinho o Uma filme. comédia romântica Bem LGBT. leve, né? bonitinha. Bem leve. Leve. Levinho. Mas então eu acho que se ele for fazer uma série, não vai ser com o elenco brasileiro, infelizmente. Ah, Né? Ele vai fazer uma série em Hollywood, porque ele virou um diretor de Hollywood, e a gente não tem o direito do texto pra exibir o texto de nenhuma outra forma que não seja dentro teatro. da sala de espetáculo, em determinadas... Sério? Sim, é bem rigoroso, assim, o Putz. público não sabe muito disso, assim, mas é muito burocrático, essa aquisição de direito autoral é super chato, é um contrato leonino, assim. e é muito caro? É caro. É caro. Eita. É bastante caro. Porque a peça fez muito sucesso na Broadway. Ah, entendi. Então, isso também é um pouco tem essa especulação do mercado, assim. Quando a peça vai muito bem, o valor é mais alto e tal. E a gente comprou bem no auge da peça. Então foi um valor bem alto. Bem alto mesmo. Mas Só vocês tô agora pagando. Obrigado. Uma lágrima Não do deu nada. pra ganhar dinheiro, amigo. Não, teatro. Não deu pra ganhar dinheiro? Teatro ainda não é o território... Pra ganhar dinheiro. A gente sabe, né? O podcast também Cara, não, né? e assim, uma peça, gente, lotada sempre. Olha isso, né? E ainda assim a dificuldade, né, financeira por trás do projeto. Isso é Cara, muito se as maluco. pessoas apenas soubessem, assim, o esforço hercúleo, surreal que é fazer uma peça. É uma empresa de 30 pessoas. A gente tem toda a parte contábil, jurídica, toda a parte estrutural. Um teatro, quando você aluga, ele não te dá nada. Ele te dá um espaço vazio que você aluga. Luz, refletor, microfone, caixa de som. Tem teatro que não tem nem bilheteiro. Você tem que levar o bilheteiro. E a gente paga pela impressão do ingresso. Sabia disso? Meu Deus. E agora tem menos, né, impressão de ingresso, mas até, sei lá, 5 anos atrás, a impressão de ingresso saía da conta da produção. Então, assim, o que entra na bilheteria, você acaba empenhando ali, deixando ali na bilheteria, né, deixando na fonte ali, quase 60% Caraca. do bruto, porque é muito caro. E fora isso, a gente tem todo o nosso elenco. Nosso elenco era um elenco gigante, tinha umas 13 pessoas. Então, assim, é uma peça muito ambiciosa. Então, a conta é difícil de fechar mesmo. A gente eu preciso também enaltecer isso, a gente conseguiu levantar essa peça pela lei de incentivo, a Lei Rouanet. Se não fosse a Lei Rouanet, a gente não teria conseguido fazer essa peça. Essa Olha peça só. não teria estreado no Brasil. Só que a Lei Rouanet vai até um certo prazo, a gente tem um prazo para usar. Então a gente tinha ali até um momento. Só que quando terminou a Rouanet, a peça estava bombando. Eu falei, não posso deixar a peça parar. E aí a gente seguiu de forma autônoma. Então a bilheteria... Na guerrilha. Na guerrilha. Era a nossa única fonte de renda, era a bilheteria. A gente ficou mais 4 meses fazendo a peça sem nenhuma espécie de patrocínio ou apoio, assim. Então foi realmente um trabalho de guerrilha mesmo, um trabalho de arregaçar a Mais manga que... e de fazer uma gestão, de segurar aquilo. A produção era eu e mais uma pessoa, praticamente, na linha de frente, assim, fazendo aquilo. Então foi um trabalho muito insano. Caraca. Mas muito que prazeroso. bom que É, vocês que continuaram. marcou acho que história. o Brasil merece ver a herança. Eu fico Eu feliz. acho que todos os lugares